Estamos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero deixar aqui o texto da palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 138, versículo 3, que nos diz: No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Amém? Aqui a palavra do Senhor diz, irmão, que quando a gente clama ao Senhor com sinceridade, com fé, Ele vem nos acudir. Irmãos, no ano de 2000, eu sofri um acidente de ônibus, onde a gente estava dando um encontro espiritual. Meu pai fazia um curso de teologia, e eu sempre fui muito grudada com meu pai, e ele falou assim: vamos comigo? E eu falei: vamos. E minha mãe não foi na época por causa que meu irmão era muito pequeno, ainda tinha 4 aninhos, e ela não pôde ir, porque não tinha com quem deixar. Irmãos, e ali a gente foi no dia 23 de junho de 2000, e ali nós saímos às 8 horas ali do centro de Taguatinga, fomos até uma chácara que ficava em Goiás, e ali no primeiro dia teve uma vigília, foi uma bênção. E antes desse acontecido, a gente já tinha, eu tinha 7 anos na época, mas eu fui criada num lar cristão. Então, às vezes meu pai ia para o monte, eu ia com meu pai ia para a igreja jejuar, eu ia com meu pai. Então meu pai sempre me ensinou o caminho que eu devia seguir, a forma que eu deveria fazer. E ali a gente foi, e ali ia jejuar, às vezes ele jejuava o dia inteiro, eu não conseguia, ficava só até metade do dia. Mas sempre buscando ao Senhor. E ali fomos, e quando foi no sábado, teve um estudo pela manhã, à tarde. E quando foi próximo de acabar o estudo, irmão, ali teve uma conspiração muito forte de Satanás, porque o poder de Deus ali foi tremendo. E de repente era tudo arrojado assim de mato mesmo, aqueles mato alto. E ali começou a pegar fogo do nada e demorou muito tempo para apagar. E os dormitórios eram ali perto, então não tinha como a gente ir para o dormitório com medo de pegar fogo, alguma coisa assim, né? E ali, graças a Deus, conseguiram apagar e fomos descansar. E quando foi no domingo, era o dia da gente vir embora, e tinha sido marcado com o motorista do ônibus dele ir para lá às 4 horas da tarde, onde ele não apareceu. E ali, perto dessa hora, me deu um desespero, um aperto no coração. Sabe quando alguém te belisca assim, que ainda vira assim e dói? Foi como se tivesse beliscado daquela forma dentro do meu coração. E eu comecei a chorar sem parar, chorar. E eu falava para meu pai: pai, eu quero ir embora agora. E ele começou a ficar nervoso, porque eu não sabia porque eu estava chorando, nem eu. E eu falei: pai, eu quero ir embora, eu quero ir para casa ver minha mãe. E ele falou: não, daqui a pouco a gente vai embora. E veio uma irmã para tentar me acalmar, me levou até o banheiro para me lavar o rosto. E ali dentro do banheiro, com 7 anos, irmão, a gente pensa que Deus não usa, mas Deus usa, porque na Bíblia não diz com que idade Deus usa. Deus usa grande, Deus usa pequeno, Deus usa velho, Deus usa criança. A forma que Ele quer usar é Ele quem sabe. E ali eu entrei dentro do banheiro e falei assim: Jesus, eu não sei o que é isso, mas Tu sabes. Me protege meu pai e a todos nós que está aqui, Senhor. E foi só isso que eu falei, saí. E aí me acalmei mais. Por volta das 7 horas, o motorista chegou no ônibus. Ele era soldado do bombeiro, estava vindo do serviço. E aí ele ligou o ônibus, colocou umas coisas para dentro do ônibus. E da forma que está ali atrás, empilhada aquelas cadeiras de plástico, foi a forma que foi empilhada atrás do ônibus. E eu sentei, tem aqueles bancos mais altos dentro do ônibus, né? Eu sentei ali por eu ser muito pequena e querer ver as coisas. E então eu sentei bem ali. E aí ele ligou o ônibus, foi subindo, foi descendo. E tem aquelas... parece uma montanha que parece que a gente olha assim e fala assim: aí o carro não vai subir não. E foi numa daquela e ele subiu. E quando foi para descer, eu não sei o que houve, ele desmaiou. Embaixo tinha um rio de correnteza forte, no dia tinha chovido. E ali meu pai achou estranho, porque estava muito rápido por ser descida, e ele foi para frente do ônibus, a porta da frente ainda não tinha, ele não fechou, e meu pai vendo que ali ele estava desmaiado, meu pai pulou do ônibus, onde só tinha
mesmo só para onde o carro passava, porque era tudo mato, e eu dentro do ônibus. Irmãos, e aí meu pai pulou e do lado tinha arame farpado. Hoje ele ainda tem a cicatriz nesse braço. E ali ele pulou e o ônibus bateu uma árvore que caiu, e o ônibus caiu dentro do rio e a árvore caiu por cima de uma roda. Então acabou com a frente do ônibus e o ônibus ficou assim e assim. Então ele ficou com o bico para frente e meio inclinado, e cai e não cai, e a correnteza forte e muito frio. E eu me desesperei, e a irmã falou assim, o Gervásio pulou, e a outra irmã, o ônibus deve ter passado por cima dele, porque não tem para onde ele ter ido. E eu comecei a me desesperar, e falei, não pode ter isso acontecido, Jesus. E comecei a ir para frente, onde era mais fundo. E eu lembro que ali eu peguei fui até perto de onde o motorista estava, eu peguei no ombro do motorista. E aí meu irmão me pegou, não, senta aqui, ele deve estar machucado, mas está bem. E aí daqui a pouco aparece meu pai pelo tronco da árvore onde caiu, deu certinho na janela onde deu para tirar todo mundo. E ali alguns irmãos se desesperaram, uma se jogou e quebrou a bacia, outra quebrou a mandíbula. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, eu estava sentada na cadeira, assim, e eu vi a mão de Deus vindo sobre mim, e eu não tive um arranhão, porque as cadeiras estavam empilhadas atrás. Então, no impacto, elas caíram todas para frente, e a menina que estava do meu lado, a cadeira bateu na cabeça dela e fez um corte muito grande na cabeça, e ela estava do meu lado. E comigo, irmãos, para a honra e glória do Senhor, não aconteceu nada. Eu não saí com o braço roxo, eu não saí com uma unha quebrada, porque ali Deus me guardou. Amém? E aí demoraram muito tempo para os bombeiros chegar, então até os bombeiros chegar, meu pai foi tirando os irmãos, e os irmãos foi ajudando também. E o único que veio a falecer foi o motorista. E na outra semana ele ia se casar. Mas uma semana antes do acontecido, Deus tinha dito para ele que iria levar. Amém? E foi dessa forma, irmão. Então uma simples oração, Deus faz a diferença. Amém? O Deus que eu sirvo, o Deus do centro de milagres, é o Deus que pode livrar, que pode salvar, que liberta, que cura. Em nome de Jesus, amém? E eu agradeço a oportunidade.